Cegos e surdos. Você já ouviu alguém dizer que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Ou ainda que o pior surdo é aquele que não quer ouvir? Não estamos aqui nos referindo às pessoas que têm algum tipo de deficiência nos olhos ou nos ouvidos. Estamos nos referindo a pessoas que são cegas e surdas de entendimento. Pessoas que, por mais que são avisadas, por mais que vejam a situação errada, não conseguem acreditar na verdade. Preferem viver iludidas e mentiras que contam para elas. Pessoas também que se alimentam das ilusões que lhes são apresentadas. Queremos falar sobre isso em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe você e sua família rica e abundantemente. Aqui é o pastor Clodoaldo e todos os dias, 6 horas da manhã, a gente está junto aí nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Você tem nos seguido já? Tem nos acompanhado? Peço a você então a gentileza aí de inscrever-se nos nossos canais para você ser avisado pelo YouTube que nós estamos sempre com um vídeo novo aí das mensagens, tá bom? E compartilhe aí com seus amigos. Com certeza tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então a nossa devocional. O tema, como eu já disse, cegos e surdos. E o texto bíblico está em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 25 a 27. Diz assim a palavra, olha: o rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que, assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Este capítulo, irmãos, nos conta a história do fim do rei de Israel chamado Acabe. Ele era um homem muito teimoso e sempre fazia o que desagradava a Deus. Um certo dia, ele precisou ir a uma guerra e convidou o rei de Judá, que era Josafá, para acompanhá-lo nessa batalha. Josafá, como era muito temente a Deus, disse para ele consultar ao Senhor antes de ir para a guerra. Acabe tinha uns profetas contratados para lhe dar conselhos, e todos eles foram unânimes, dizendo que Acabe poderia ir e venceria aquela guerra. Mas Josafá ficou desconfiado daqueles profetas e disse para Acabe procurar um outro profeta do Senhor. Foi então que entrou o profeta Micaías na história e disse que todos os outros profetas estavam mentindo e que Acabe haveria de morrer nessa batalha. Que autoridade espiritual, né, irmãos? Acabe ficou furioso com as palavras do profeta Micaías e mandou-o de volta para sua terra e ordenou que o prendessem, até que ele, Acabe, voltasse em segurança daquela batalha. Foi então que Micaías disse esse texto que lemos no início da nossa devocional. Ele falou que se o rei Acabe voltasse em segurança, então ele é quem era o profeta mentiroso. Mas Acabe morreu naquela batalha, assim como o profeta disse da parte do Senhor. Irmãos, nós podemos ver nessa passagem bíblica um homem chamado Acabe que preferia acreditar em mentirosos, profetas que eram pagos por ele mesmo para lhe dizer o que ele queria ouvir e mostrar o que ele gostaria de ver. A mentira satisfazia o seu ego e também a sua prepotência. Acabe era cego aos acontecimentos e surdo à verdade. O final foi que teve que pagar com a sua própria vida por gostar de ter seu ego massageado. Infelizmente, há muitas pessoas assim hoje em dia, pessoas que não querem ouvir a verdade, pessoas que teimam em ver apenas o que elas querem enxergar, não dão ouvidos aos conselhos de quem as amam, não oram pedindo ao Senhor para lhes revelar a verdade. Talvez até tenham medo de descobrir a verdade. Nós, cristãos, somos da verdade. Não podemos andar em mentiras, acreditar em mentiras, viver de mentiras, nem falando
e nem dando crédito a esse mal tão grande que se chama mentira. Jesus foi muito enfático dizendo que o diabo é quem é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo. Essas palavras são muito fortes, mas tem que ser fortes mesmo para nos despertar o coração e banirmos todo tipo de mentira em nossa vida. E para banir, para acabar com as mentiras na nossa vida, precisamos buscar mais o ouvir, buscar mais o discernimento espiritual para enxergarmos todas as mentiras que estão ao nosso redor, ou dentro de nós, ou na nossa vida. Se Deus não nos ajudar, nós podemos cair em sérias armadilhas e provocarmos a nossa morte, ou a morte de muitas pessoas inocentes. Se não mortes, pode ser que vamos provocar muitos problemas que podem virar muitas batalhas e muitas guerras. Então, não vamos ser os piores cegos e os piores surdos. Vamos ver, vamos enxergar, vamos ouvir. Pare um pouquinho e reflita sobre a sua vida, sobre seu casamento, sobre a sua vida espiritual, sobre os seus valores, sobre as suas ideias. Pergunte para o Senhor se você não está embasado em alguma mentira e deseje, lute para viver em cima somente da verdade. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor a sua graça e a sua bondade para que Deus abra os nossos olhos, mas também abra o nosso coração, os nossos ouvidos, para podermos ouvir e para podermos ver a verdade que vem do Senhor, tá bom? Depois nós vamos fazer aquele momento de oração e fé, onde buscamos a face do Senhor, colocando diante deles os nossos problemas. Nosso querido e bondoso Deus, oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos e também os nossos ouvidos, para podermos enxergar verdades, meu Pai, e também enxergar as mentiras que estão dizendo, falando ou mostrando para nós. Quando enxergarmos isso, quando ouvirmos a verdade, nós vamos abandonar a mentira. Não é fácil, Pai, porque muitas pessoas gostam de ser massageadas por mentiras que são ditas a elas. Então nós pedimos ao Senhor que isso não aconteça conosco. Nós somos cristãos, filhos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo e não queremos viver em mentira nenhuma. Em nome de Jesus, nós banimos, acabamos com toda mentira em nossa vida, Pai. Queremos viver da verdade. Não queremos ser chamados de filhos do diabo, acreditando ou até mesmo falando mentiras. Nós queremos ser filhos do Senhor, filhos da verdade. A sua palavra diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Que assim seja, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. E nós queremos orar na nossa corrente de oração e fé, diante da sua presença, como fazemos aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada família, a vida de cada irmão e irmã que tem nos acompanhado nessas devocionais, Pai. Às vezes nós estamos debaixo de tanta luta, de tanto sofrimento, e a gente para um pouquinho para a gente ouvir a sua palavra, ouvir uma oração. Eu te agradeço por esses irmãos que estão nos acompanhando. Honra, Senhor, a vida do teu filho. Ela está valorizando, Pai, a sua palavra. Eles estão, Pai, valorizando o buscar a sua face e ouvir a sua voz. Ó Senhor, tira todo o entorpecimento maligno, meu Deus, que nos faz acreditar nas mentiras que as pessoas nos contam e acabam atribulando, atormentando a nossa vida. Nós não queremos isso, queremos viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de santidade em Tua presença. Paizinho, repreende as enfermidades, as forças do mal, os espíritos malignos de separação, de divórcio, de briga, de confusão entre os amigos, meu Pai. Em nome de Jesus, repreende a tristeza, Senhor, todo e qualquer espírito de mentira e de maldade e maldição que tenha atormentado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda e o Senhor traga luz e traga verdade para cada um de nós.
Oramos pelos trabalhadores, meu Pai, como eu sempre oro aqui, pelos profissionais liberais, pelos autônomos, por aqueles que são funcionários, os que são os empresários, os donos da empresa, meu Pai. Ó Senhor, aqueles que são funcionários públicos, os professores, aqueles que nos ajudam em todos os serviços públicos, abençoe, guarde a vida de todos aqueles que servem ao seu próximo, em nome de Jesus. Abençoe a igreja, os pastores, os líderes. Pai, abençoe as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, meu Pai. O mundo está querendo tirá-los de nós, meu Pai, mas o Senhor pode nos ajudar, o Senhor pode guardar, ó Deus, essas vidas com a verdade que nós estamos ensinando, não só com palavras, mas com o nosso dia a dia, o nosso exemplo também. Assim nós oramos, apresentando ao Senhor os enfermos, sejam enfermos físicos ou enfermos de alma, aqueles que estão internados ou aqueles que estão em casa ou aqueles que estão trabalhando. Que o Senhor possa colocar favoravelmente a tua mão sobre a vida do meu irmão. Apresentamos a ti causas impossíveis, situações, meu Pai, que estão sem solução, Pai. Não conseguimos enxergar soluções, mas o Senhor é Deus para mostrar e nos iluminar o caminho. Oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo, profetizando, Pai, um dia maravilhoso, cheio de paz, cheio de luz, cheio de vida em abundância para todos aqueles que temem o seu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua preciosa vida e companhia conosco aí nas nossas devocionais. Compartilhe, tenho certeza que você vai abençoar alguém compartilhando essa mensagem, tá bom? Um grande abraço para você, aqui é o pastor Clodoaldo, tenha um bom dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.